Fala, galerinha sinistra. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Lima, setorista do Santos, agora aqui no canal Ao Sapão. E tem uma notícia que movimentou, vamos dizer assim, os bastidores da Copinha e do profissional também, né? Porque na noite desta quinta-feira, a comissão técnica do elenco profissional, né, liderada por Juan Pablo Vojvoda, pediu o retorno de mais dois jogadores que estavam concentrados com a delegação do Santos e que disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Essa delegação está, né, concentrada em São Carlos, no interior de São Paulo, e teve mais duas baixas. Anteriormente, Vinícius Lira, lateral esquerdo, já tinha retornado a Santos para fazer parte do elenco profissional, visando o jogo de sábado contra o Novo Horizontino, e agora o técnico Vinícius tem mais dois desfalques. Antes de falar quem são eles e de me aprofundar nesse tema, peço para vocês que se inscrevam no canal, que ajudem eu e o Edu a atingir essa meta de 5.000 inscritos que a gente estipulou, junto com o João, nosso editor, produtor e faz tudo, para o mês de janeiro. Além de se inscrever, quem quiser e puder ajudar a gente por meio da Live Pix, será de muito bom grado. E não esqueçam também de hypar esse vídeo. Voltando à informação, o técnico Juan Pablo Vojvoda e sua comissão técnica pediram, na noite desta quinta-feira, o retorno do meio-campista Gustavo Henrique e do atacante de lado de campo, Matheus Xavier, que recentemente, no início dessa semana, concedeu uma entrevista para a gente. A gente até questionou ele sobre a ansiedade de ser chamado para o elenco profissional. O Matheus Xavier disse que estava muito tranquilo, que esse era o sonho dele de fato, de voltar à equipe profissional, ele que já estreou, mas que o foco dele estava totalmente na Copinha, né, na Copa São Paulo. Ele atuou ontem, marcou mais 2 gols, já tinha feito 2 gols na estreia, fez mais 2 gols ontem, o artilheiro do Santos nessa Copinha, e, enfim, agora já deixou a delegação do Santos em São Carlos. Eu até tuitei essa informação do pedido do Vojvoda agora há pouco, e nessa informação eu falava que os dois poderiam deixar a concentração do Santos até essa sexta-feira, mas antes de entrar aqui para falar com vocês, me foi confirmado que os dois já deixaram São Carlos, estão se dirigindo a Santos, vão treinar com o elenco profissional e estarão à disposição do Vojvoda para o jogo de sábado contra o Novo Horizontino, às 16 horas, na Vila Belmiro, em confronto válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Tudo isso dá margem para que o torcedor pense, mas por que o Matheus Xavier e o Gustavo Henrique? O Matheus Xavier a gente até já tem uma noção, assim, porque ele vem se destacando, já tem um histórico no profissional, mas um fator que pode estar contribuindo para esse pedido, vamos dizer, de última hora, é a possibilidade do Santos não ter o Barreal para esse confronto. Conforme foi noticiado pelo jornal A Tribuna de Santos, o Barreal foi adquirido pelo Santos, mas ele ainda não foi regularizado como jogador definitivo do Santos no BID. E isso até o momento não aconteceu. E como só tem mais um dia para essa regularização acontecer, talvez o Vojvoda já esteja pensando num substituto para o Barreal, para atuar por aquele lado do campo. O Matheus Xavier está bem fisicamente, está cheio de moral, então, de repente, essa pode ser uma possibilidade. O Matheus Xavier, de maneira surpreendente, ser relacionado, não sei se escalado como titular para o jogo de sábado, mas isso deixa ali uma pulguinha atrás da orelha. Claro, ele vai ter praticamente um treino, né, que é o dessa sexta-feira, para mostrar serviço e mostrar que pode ser a opção para caso a regularização do Barreal não aconteça até às 18 horas desta sexta-feira. E aí a gente também começa a imaginar, mas por que o Gustavo Henrique? A gente precisa lembrar que o Gustavo Henrique foi chamado para a função dele, que é um volante, um meio-campista ali, que se mexe bem e tal. E não podemos esquecer também que o Vitor Hugo, que é um jogador que tem a confiança do Vojvoda, interessa ao Atlético Mineiro. O São Paulo ele pediu essa contratação. Eu ainda estou tentando confirmar se uma coisa está relacionada à outra. Por enquanto, ainda não tenho esse detalhe, essa confirmação.
mas faz algum sentido. Então, de repente, caso o Santos, o Flamengo esteja confirmando a negociação com o Atlético Mineiro para que o Vitor Hugo deixe o Santos e se apresente ao Atlético Mineiro, o Gustavo Henrique pode ser essa peça para substituir o Vitor Hugo no elenco. Muita gente já comentando, o Gustavo Henrique não está pronto, o PP Firmino tem mais potencial do que ele, mas aí é uma questão técnica, é uma questão de escolha da comissão técnica, do Vojvoda, que certamente conhece melhor a característica desses dois jogadores, mas também é uma possibilidade que a gente não pode descartar. Claro que a gente vai ter que esperar os desdobramentos, né? Principalmente do que vai acontecer nessa sexta-feira. Tudo isso é uma hipótese. Eu estou analisando isso de maneira hipotética. Foi o desenho que se construiu aqui na minha cabeça ao tentar entender o porquê desses dois atletas. A gente vai precisar esperar os desdobramentos desta sexta-feira, ver se essa coisa realmente, esse desenho, essa análise minha aqui faz algum sentido, para entender o porquê realmente, ou esperar o Vojvoda dar entrevista coletiva. A gente nem sabe se, por exemplo, o Gustavo Henrique vai ser de fato relacionado. Eu acredito que, espero, né, na verdade, que sim, que ele seja pelo menos relacionado, porque é uma injustiça muito grande você trazer um menino que está jogando a copinha para treinar e sequer ser relacionado. Mas tudo vai depender daquilo que acontecer na atividade do CT Repelé nesta sexta-feira. É isso, galera. Antes de partir, peço para vocês novamente que se inscrevam no canal, ajudem a gente, ajudem eu e o Edu a bater essa marca de 5 mil inscritos até o final desse mês. É uma marca humilde, vai. A gente está com 2 e pouco ali, dá para quebrar esse galho. E quem puder, por favor, que nos ajude também por meio da Live Pix. A gente está tentando fazer esse canal crescer e isso é muito importante para a gente. E antes de deixar, vocês também peço para que hype esse vídeo. Beleza, galera? Valeu! E em breve a gente volta com qualquer outra informação, live, enfim. Até mais!